Sejam bem-vindas a mais um podcast. E, gente, hoje eu tô aqui com uma mulher, baita mulher, uma mãe, esposa, empresária, influencer, apresentadora também, né? Tô aqui com Thaís Leite. Obrigada. Muito obrigada, viu, Manu, pelo convite. Adorei o convite, adorei estar aqui hoje. Eu que agradeço. E, Thaís, aqui a gente tem uma coisa que eu sempre faço, né? Uma pergunta que eu sempre faço, que é para as pessoas te conhecerem melhor, né? Além desses atributos, dessas características que eu acabei de falar, quem é a Thaís? Quem é você? Como você se considera? Como você se vê? Nossa, primeiramente mãe. Nos meus maiores horários, né? Então, eu sou a Thaís Leite, da loja de vestidos, né? A maioria das pessoas me conhecem assim, já vai fazer 7 anos agora que eu tenho uma loja de vestido de festa e noiva. E eu também sou mãe, esposa, trabalho como influenciadora, né? Divulgo o comércio de outras pessoas. E atualmente a gente acabou de apresentar uma temporada de um programa de televisão, né? Onde a gente entrevistava vários comerciantes aqui da cidade. E é isso aí, essa sou eu, multitarefa, multifunções. Muito bem, e assim, eu vejo com tudo isso que você falou, uma mulher forte, né? Acredito que você é muito determinada. E você consegue se ver assim? Você consegue ver uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher maravilhosa, né? Uma baita mulher, uma baita esposa. Olha, assim, ó, eu falo assim, eu não sou nenhuma pessoa que se acha muito, mas eu enxergo a força que eu tenho, né? Porque eu falo assim, eu já passei por muitas coisas que se fosse às vezes outra pessoa teria desistido, né? Eu percebo que as pessoas desistem muito fácil das coisas. E eu sou uma pessoa que eu tenho pulso firme. Eu sou uma pessoa que quando eu começo, eu termino alguma coisa. Bem assim, é bem da minha personalidade, sabe? Eu sou bem do perfil executora. Então, a hora que eu começo uma coisa, eu vou até o final. Então, eu percebo que eu tenho essa força, essa garra, né? Em todas as áreas, graças a Deus. Te vejo. Então, uma mulher muito determinada, muito forte mesmo. E você falou sobre você, talvez algumas pessoas tivessem passado por algumas coisas, teria desistido. Você pode contar um pouco sobre esse processo, sobre as coisas que você, talvez uma coisa mais específica que você tenha passado, que pode aí gerar um impulso para alguém, né? Principalmente para as mulheres. Então, Manu, o que acontece? Eu acho que, assim, um dos maiores exemplos que eu já passei na minha vida foi a pandemia, né? Com a minha loja. Inclusive, não foi só a pandemia, já passei por muitos momentos ruins, porque quem é comerciante sabe que a gente tem altos e baixos, que não é todo mês que a gente está, né, com as contas em dia, que está tudo ok, né? Que a finança, nossa, vai de vento em polpa. Então, eu passei também pela greve dos caminhoneiros, eu não sei se você se recorda. Sim. E, nossa, foi um período bem difícil, porque, assim, quando acontece esse tipo de situação, as pessoas cortam aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, o pessoal cancela a data de casamento, cancela a formatura, ou muda de data. E aí o pessoal começa, agora eu não vou procurar vestido, agora eu não vou comprar isso, né? Tipo, é como uma roupa, um calçado que eu posso deixar para comprar depois, né? E eu passei, né, um perrengue. Perrengue chique, nada chique. Na época que teve essa greve dos caminhoneiros, deu uma boa parada a minha loja e eu lembro que foi uma situação que me deu muito medo. E a pandemia, né? Que foram quase 2 anos sem faturar nada, né? E tendo que reajustar de todos os lados, de bem materiais, para a gente conseguir manter a loja, porque é um sonho, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu percebo, assim, que não só no meu ramo, mas muitas pessoas também fecharam as portas, desistiram, venderam. E eu não, né? Eu falo assim, depois de 2 anos, se eu estou aqui, um propósito Deus tem comigo. Mas também, se eu não tivesse garra e não tivesse pulso firme, eu já teria desistido, né? Porque é desesperador você estar na pele. Por exemplo, a gente teve o mês de junho de 2020. Não entrou uma pessoa nem para pedir endereço do vizinho, sabe? Onde fica aqui, fulano, que é aqui perto. Nada. Nem Unimed, que tem muita gente que passa na frente da minha loja perguntando onde que fica.
nada, ninguém entrou, não entrou uma pessoa o mês inteiro. Então, para quem tem loja, para quem tem o comércio, é muito ruim, é muito desesperador, né? Mas, assim, eu acho, assim, que, né, de todos os perrengues que eu já passei, eu acho que esses períodos que acontecem, esse tipo de coisa, são os que mais balançam a gente, sabe, assim, para fechar, desistir. E mesmo assim eu continuei. E o que te impulsionou a isso? Assim, qual foi... Porque, como você falou, né? Muitas pessoas acharam mais fácil, né? Vou fechar, pelo menos por esse período, como não era algo assim determinado, não se sabia quando ia acabar, como que ia acontecer, né? E assim, realmente a gente passou por um período muito mais longo do que a gente imaginava em relação a tudo fechado, e até pior, né? Tipo assim, as coisas começaram a abrir, mas os casamentos, as festas ainda não podia, né? Então, assim, as pessoas realmente iam comprar esse tipo de look, né? Não tinha onde elas irem, né? Vai pra onde na pandemia? E, assim, o que foi que te, assim, impulsionou, te fez ficar firme mesmo, de certeza que você tinha que ser resistente? Então, assim, primeiro que eu acho que Deus me sustentou, porque eu acho que Deus faz as coisas tudo certo. E porque eu gosto do que eu faço. Eu realmente amo aquilo que eu faço. Eu gosto de estar no meio da moda, eu gosto de estar sempre trazendo novidade para os clientes. Então, assim, é uma coisa que está dentro de mim. Assim, eu me encontrei. Eu falo assim, tem pessoas que trabalham, às vezes até ganham dinheiro, e ganham muito dinheiro, mas às vezes não estão no serviço que queriam, sabe? E eu não, eu gosto daquilo, sabe? Eu sei que dá trabalho, não é fácil você ter uma loja de aluguel. As pessoas acham assim, é simples, não é simples. Dá muito trabalho de todos os lados, tanto de rebordar, costureira, né, tipo assim, ter que reajustar no corpo de uma pessoa. Então, assim, né, tipo assim, a gente já mexe com mulher, já é, assim, uma pessoa que, né, geralmente... Mais delicada. Né? Então, eu acho que não é um serviço fácil, mas eu gosto. É aquilo que acho que bate o meu coração, sabe? Você falou uma palavra qual eu sou apaixonada, que é propósito, né? E essas coisas eu acho que às vezes vem muito também na nossa vida pra gente realmente ver o propósito. Porque muitas pessoas às vezes acham que gosta de uma coisa, mas quando dá qualquer dificuldade, elas abandonam o barco, né? Então, assim, eu hoje vejo que quando a gente vive um propósito, né, que a gente vê propósito, a gente enxerga algo além do que só as nossas necessidades, né? Porque, assim, eu falo que nós viemos aqui para servir, né? Nós estamos nesse mundo para servir, seja lá o que a gente faça. Desde que trabalha no supermercado, aqui até, né? Exatamente. Enfim, nós estamos aqui para servir. E às vezes a gente não entende isso, né? Então, a gente passa despercebido certas coisas, e eu acho que isso que vai trazendo um vazio. Eu acho lindo que você viu isso, né? Que você vê esse propósito, que você vê como você gosta de servir, né? Você gosta de trabalhar com mulheres, você gosta como elas se sentem lindas, você gosta de promover, de certa forma, a autoestima, né? Sim. Porque né? É claro. Então, assim, quando eu vejo, assim, alguém com um propósito, eu acho muito lindo. Porque é algo que, sinceramente, eu vejo um pouco em extinção. Porque se a gente for analisar as pesquisas, poucas pessoas hoje trabalham em algo que fala assim, eu quero fazer isso para sempre, ou então eu tô feliz, ou então era tudo que eu imaginei, né? Sim. Então, assim, se você for sentar numa mesa, provavelmente menos da metade vai dizer que tá ok, que quer fazer isso pro resto da vida, que tá ótimo, que é tudo, sabe? Muitas pessoas vão levando, né? Ou vão levando ou vão trocando de trabalho, vão trocando de profissão e vai fazendo uma faculdade, faz outra. E assim, entendo o que você fala, porque eu também penso da mesma forma. Hoje em dia as pessoas estão em busca do dinheiro, né? Não daquilo que gostam. É claro que a gente quer também fazer uma coisa que, né, traz retorno. É óbvio, todo mundo quer uma vida boa, todo mundo quer subir, né? De nível, de cargo, de tudo. Mas a gente tem que começar por aquilo que a gente gosta, porque a gente vai fazer bem feito, né? Seja igual você falou, às vezes você começa como uma operadora de caixa no supermercado,
sei lá, às vezes você começa colocando preço, né? Ali nas prateleiras. E depois você vira gerente do mercado, depois você abre o seu mercado. Então, assim, tudo que você faz de coração e fazendo aquilo que você gosta, você evolui, né? Agora, se você faz uma coisa só com uma intenção, que é o dinheiro, aí eu acho que daí não é uma coisa, assim, 100%, né? As pessoas, geralmente, hoje... E eu vejo que, assim, eu analisando tudo isso... Eu acho que mais essa geração ainda, né? Essa geração mais ainda, eu tô vendo que tá cada vez tendo menos propósito. Tá cada vez seguindo mais essa questão aí de... deixa a vida me levar, eu vou aqui, eu vou lá. Eu não sei se acontece com você, mas eu tava fazendo um treinamento numa empresa, que eu faço treinamentos com mulheres, né? Então, eu tava fazendo treinamento numa empresa, e aí as empresárias, né, desse espaço... falou assim que nunca houve tanta troca de funcionários, de colaboradores. Que, assim, as pessoas estão cada vez mais intolerantes, que as pessoas estão cada vez mais sem paciência com elas e com os outros, né? E qualquer coisa é motivo de não quero mais. Não quero mais. Isso acho que você pode reparar, Manu, quando você vai em qualquer loja, que a gente vê que as pessoas estão mal-humoradas, as pessoas atendem com má vontade, parece que tipo, ai meu Deus, que obrigação, entendeu? E como eu sou influencer, eu filmo vários comércios, aonde eu chego os proprietários estão procurando funcionários e não acham. Não acha quem quer, né? A primeira coisa que o funcionário pergunta quando você vai fazer entrevista, ele que te entrevista, né? Porque ele quer saber primeiro quanto que ele vai ganhar. Então, assim, quantas vezes eu procurei babá e a babá falou assim, mas trabalha de que dia e quanto ganha? Elas não querem, tipo, ai, quantas crianças, né? Tipo, eu queria conversar, queria me apresentar, queria conhecer. A pessoa não quer saber. A pessoa só quer saber se vai trabalhar de segunda a sexta, sábado não, e quanto vai ganhar, né? E aí a pessoa também não quer começar de baixo, né? Ela quer começar ganhando muito. Ela já quer, tipo, meu Deus, né? E elas também não se entregam. Pode ganhar muito. E muitas vezes não se entrega. Graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa na loja. Eu consegui formar uma equipe dentro da loja. Porque eu costumo dizer assim, que quando a gente acha as pessoas certas, o comércio fica... Por mais que o dono não esteja dentro, ele fica com a cara do dono, né? Sim. Então, assim, as minhas funcionárias, elas são bem, assim, bem a minha cara, sabe? Questão de atendimento, de como lidar com as clientes. Elas são uma simpatia. É claro que às vezes, né, por Tem exemplo, dias, na né? época... Não, e na época da pandemia também trocou uma outra, né? Teve gente que permaneceu. Mas, assim, elas, mesmo quem entra e quer ficar e mostra que quer trabalhar ali dentro, elas acabam pegando o meu jeito. Porque eu sempre falo para elas, como que vocês queriam ser atendidas lá fora, né? Como é que você quer ser atendida? É assim que você tem que atender. Você quer que a pessoa chega... né, tipo, aonde você chega dentro do comércio, a pessoa não olha na sua cara, ou tipo, ai, pode olhar, tipo, sabe assim, aquela indiferença. Não, a gente quer ser bem atendida, a gente quer saber, né, tipo assim, olha, quer que o funcionário sane o nosso problema, né? Se eu tô ali procurando, às vezes, né, vou dar um exemplo, um calçado prata, porque eu tenho que ir num casamento, ele tem que, tipo, né, eu vou trazer todas as opções, eu vou mostrar... É como lá na loja. Eu falo para as meninas, não tenham preguiça, elas não têm preguiça. Lá tem mais de 700 opções de vestido de festa. Elas mostram tudo, tudo. E a pessoa só não prova se ela não quiser, porque elas tá lá no provador, separou 10 vestidos, não deu certo, elas vão e levam mais 20 lá para dentro. E a pessoa vai provando, sai dali só se realmente não quiser, sabe? Então, assim, eu falo para elas procurar sempre ser simpáticas. Então, assim, eu percebo que o meu comércio tem a minha cara. E eu recebo muito feedback positivo. Recebo negativo também, porque eu falo que uma empresa não é perfeita, né? Às vezes tem gente que não gosta daquele atendimento, ou, tipo, sei lá, se sentiu incomodado com alguma coisa. A pessoa chega até mim e fala. Mas, assim, olha, 99% das pessoas elogiam o atendimento delas. E eu fico muito feliz. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho que dar atenção para os filhos, eu tenho que sair para ir filmar, eu faço muitas coisas, né? Então, eu preciso que elas tomem conta, que elas ficam à frente quando eu não estou. E, graças a Deus, eu estou em boas mãos. Isso é muito importante, né?
Nesses treinamentos, por exemplo, que eu faço, uma coisa que eu sempre falo para as meninas é sobre essa parte de servir, né? E que, assim, muitas vezes, né, a pessoa, a colaboradora, a funcionária ali, ela não está muito compromissada já com o ambiente, né? Já começa aí. Não está tão compromissada, não veste a camisa, não veste a empresa. Não. E, assim, tanto faz como tanto fez. Mas, o que eu sempre levo nesses treinamentos, por exemplo, quando eu faço? Que elas têm que sentir parte da empresa porque elas pertencem, né? Se as donas, se as empresárias confiaram nelas ali, né? É porque elas têm que se sentir pertencente. Eu vejo que as pessoas, elas estão cada vez se sentindo menos pertencente dos lugares. Elas se sentem não merecedoras. Então, qualquer negocinho, qualquer... Olha só, fulana, acho que você pode melhorar nisso. Não, pronto, já é o suficiente para a pessoa, para a colaboradora magoar, dodói. As pessoas estão muito dodói. Muito mimimi. E aí, eu falo assim para elas, olha, o que vocês têm que entender? Essa empresa depende de vocês tanto quanto o contrário, né? É uma equipe, é um conjunto, e isso é importante que elas se conscientizem, né? E aí, eu falo também muito assim... sobre servir. Porque, às vezes, a gente vê, assim... Às vezes você vai num restaurante, em algum lugar, e você é super bem tratada. Aí, de repente, você vai num determinado dia, pela mesma pessoa, você não é tão bem tratado. Então, N coisas pode ter acontecido ali. Às vezes, pode ter acontecido daquela pessoa... Alguém ter tratado ela mal e ela retribuir. E aí ela retribuiu aquela pessoa mal e ela vai retribuir as próximas mal. Porque a gente... É um ciclo. É um ciclo. Então, eu falo assim, por exemplo... A pessoa chegou no estabelecimento, no restaurante, na loja, onde for. E aí, às vezes, eu tô estressada, não sei que... Não tô passando uma coisa boa. Sei lá, minha vida tá de ponta cabeça. Não justifica, né? Não justifica nem eu, como cliente, tratar nenhuma colaboradora ruim, né? Mal. Porém, acontece, né? Infelizmente, acontece. Porém, o que eu sempre falo pra elas? A cliente, quer queira ou quer não, não é que ela tá na razão, mas quando eu faço a mesma coisa, eu também perco a razão. Então, assim, eu sempre falo, olha, a pessoa te tratou mal, retribui com bem. Porque não tem coisa mais doída do que você ser grossa com alguém e a pessoa te receber com amor, sabe? Não tem... Cara, dói. Não, e vamos ser, assim, vamos simplificar o negócio todo, né? É o que está na Bíblia, né? Jesus não foi crucificado, né? E, né, tipo assim, as pessoas batem na cara dele, ele dá o outro lado para bater a outra face, né? Tipo, o outro lado da face. Então, eu falo assim, perdoar, passar por cima. Eu falo que cada dia basta seu cuidado. Se todo dia você fizer a sua parte, o mundo vai ficar menos ruim. Porque se tá todo mundo estressado, é um cliente, é um vendedor, é não sei o quê, sabe assim, vai virando uma bola de neve, né? Então, assim, é simples, né? Eu costumo dizer, você nunca vai me encontrar mal-humorada, sei lá, só se acontecer alguma coisa muito séria. Mas as minhas funcionárias falam, a Thaís nunca está de outra forma, que não seja da mesma forma todos os dias. Eu não acordo, eu não sou um ser humano que, por exemplo, acorda e maltrata alguém, ou, hoje eu olho na sua cara, amanhã eu não olho, não. E eu tenho pavor de gente assim. Então, eu chego na loja todos os dias do mesmo jeito, e eu falo para elas, todo dia a gente tem que estar do mesmo jeito. A partir do momento que você entra aqui dentro, entrou o cliente, você tem que estar feliz, né? Mas eu tô com um problema em casa, mas eu tô com um problema com meu esposo, mas eu tô com um problema com meus filhos. Não importa, ninguém tem nada a ver com os seus problemas. A gente tem que saber separar. A gente é ser humano adulto. A gente precisa saber separar as coisas. A gente não pode achar que, eu vou sair descontando nos outros, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Por isso que o mundo tá desse jeito, né? Porque todo mundo se dá direito de tratar... da forma que quiser, de falar o que quiser, né? A gente pode pensar o que a gente quiser, mas a gente não pode verbalizar tudo isso, entendeu? Porque se a gente for falar tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa, imagina como seria o mundo, né? Então, assim, já tá ruim, né? Já. Então, parece que hoje as pessoas estão, assim, com um pavio muito curto, né? A gente vê que tem gente que não tem paciência no trânsito, mata o outro. Então, assim, a gente tem que só ter paciência. O engraçado
você entrou nesse lugar aí, né, de um que mata o outro. Às vezes, essa pessoa, eu vejo muitos casos de, tipo assim, nossa, matou no trânsito. Você vai ver, não foi o que matou, atirou, sei lá, não foi um bandido, não foi é simplesmente uma pessoa que tá acumulando um monte de raiva, nutrindo muita muita coisa, chega um dia ela explode. Tá pegando trânsito todo dia pra voltar embora, 2 horas voltando pra casa. E aí... a esposa tá enchendo o saco, o marido e os filhos e vice-versa. E a pessoa não tem o autocontrole, né? Hoje em dia as pessoas não estão tendo autocontrole. Inteligência emocional nem se vê. Eu falo assim que hoje a maior coisa o maior bem que a gente pode nos dar é ter inteligência emocional. Porque o que é ter inteligência emocional pra mim? Não importa o que me fizeram, importa o que eu faço com o que me fizeram. Não importa o que me falaram, é o que eu faço. Porque se alguém me tratar mal e eu tratar mal de volta, eu só tô retribuindo e eu tô fazendo virar um ciclo, porque essa pessoa vai sair dali puta e vai tratar outra pessoa mal, e vai tratar outra, que vai tratar outra mal, que vai tratar... E vai, tipo assim, vai virar uma corrente. Agora, a pessoa me tratou mal e eu devolvi com amor, eu quebrei. Porque eu duvido que essa pessoa vai ter coragem de sair dali e tratar outro mal, porque ela vai se sentir constrangida. Exatamente. Com o amor. O amor constrange. A empatia, o amor, constrange o mal. Constrange você fazer alguma coisa pra alguém, você tratar alguém com grosseria, a pessoa te tratar com amor, isso é constrangedor. Exatamente. Então, eu levo muito isso. Eu tô querendo trazer isso aqui também, né, que é uma das coisas que eu falo nos treinamentos, mas eu acho válido, porque nós precisamos se conscientizar disso, né? Precisamos se conscientizar que, cara, a vida não é só bela todo dia, mas se a gente só colocar isso na cabeça... porque a vida é difícil, porque a vida é uma merda, porque a vida é isso, porque realmente a vida vai se tornar cada vez mais espinhos, né, no caminho. Então, quando a gente começa a querer olhar o lado bom, a gente começa a ver as coisas que a gente tem. Eu falo também, sabe? A gente passa muito tempo dando valor àquilo que a gente não tem ou que a gente quer. Eu quero isso. E esquece do que a gente tem. E sempre olhando a vida dos outros, né? Achando que a grama do vizinho é mais verde. A comparação, olha só... Hoje, trabalhando com mulheres, e você trabalha com mulheres... Há quantos anos você trabalha com mulheres? Olha, na verdade, de loja, 7 anos. Mas eu já vendi as coisas na faculdade. Com 13 anos, eu trabalhei com a minha mãe. Comecei a trabalhar com a minha mãe na loja. Então, assim, eu trabalho com mulheres, na verdade, desde que eu... Sei lá. Desde que você lembra. Desde que eu lembro que eu existo. Porque a minha mãe, ela também... tem o ramo dela, né? E ela sempre colocou a gente para ajudar. Então, eu sempre atendi mulheres também. E aí, depois, assim, ó... Até na época da faculdade, vendendo tudo que você imagina, sempre para mulheres. Sempre o foco era mulheres. Eu também. Tipo assim, sempre trabalhei com mulher também. E aí, eu fiz essa transição para a parte do desenvolvimento pessoal... Porque, assim, devido a tudo isso, acho que é até pertinente falar, devido a tudo isso que a gente está falando, né? Como eu trabalhava com mulher, na parte da estética, eu via todas essas dores. Gente, como eu via clientes que vinham, por exemplo, eu quero fazer esse procedimento, e aí, fazendo o procedimento, a pessoa já se desabafava ali, porque, fulana fez... E fulano... Tipo assim, as pessoas fazem muitas coisas para se comparar, né? E as pessoas, e as mulheres, principalmente, têm essa tendência maior ainda de perder a essência. Porque o homem, ele perde a essência também, muitas vezes. Perde. Mas o homem não tem tanta menos, comparação. O homem não se compara tanto assim, que nem nós. As mulheres, elas entram num nível de comparação que é quase fatal para algumas. Aliás, para algumas são fatais. Porque eu vejo que... Eu sempre falo assim, ó... Tudo começa pela falta de amor próprio. Tudo. Os nossos problemas, as coisas que a gente escolhe viver. Porque eu sei que tem determinadas coisas na nossa vida que a gente não escolheu. Só aconteceu, né? Eu sei disso, tenho consciência. Mas as coisas que a gente fez em relação a isso... Aí é a nossa responsabilidade. Entra a nossa autorresponsabilidade. Então, assim... É necessário um amor próprio para eu entender o que eu aceito e o que eu não aceito, o que é limite e que não é, sabe? E essa falta que eu vejo de amor próprio hoje entre as mulheres, né, de sempre querer ser a outra, igual a outra, fazer o que a outra faz, comparar, quero comprar aquele vestido que a outra comprou,
Eu quero aquele... Tipo assim, às vezes deve acontecer coisa nessa loja de pessoa que quer... Eu quero esse vestido aqui, Thaís, tem? E assim... Num corpo completamente diferente, aí aquela pessoa veste, não fica, mas ela insiste porque ela quer aquele vestido, porque fulana usou e ela se compara com aquela fulana, ou ela quer a vida da fulana, ela quer, enfim, o cabelo. Aí você vê quando ela vai te mostrar a foto do vestido, o cabelo já tá igual, os cílios, a menina usa, ela usa também. O esmalte. O esmalte. Então, assim, nós temos que parar. Nós temos que sair desse automático. Esse automático tá matando as pessoas. Ansiedade, depressão. Até a vida dessas mulheres, assim, são muito bonitas na internet, né? A gente vê como as pessoas se comparam. Que essas fotos que não são reais, né? Que elas acham que, nossa, eu preciso chegar nesse corpo perfeito, né? Tipo, nessa beleza perfeita, nesse cabelo que não tem um arrepiadinho, nesse... Então, assim, as mulheres estão terríveis hoje em dia. Não, sem contar as cirurgias plásticas, né? Que também... Eu falo assim, ó, quando é uma coisa que é pra fazer bem a você, quando é uma coisa pra melhorar aquilo que te incomoda, tá tudo certo. Eu também. Por exemplo, às vezes eu encontro mulheres dentro da loja, a maior reclamação, por incrível que pareça, não é a barriga. Não é a barriga. Porque a maioria das mulheres, né, quer ter uma barriguinha chapadinha, não sei o quê. É o braço. É o braço. E aí tem muitas mulheres que falam assim, eu vou limpar o braço, porque tem gente que não gosta de mostrar o braço. Menina, assim, eu acho que é 90%, mais de 90% das mulheres que entram reclamam do braço. E aí, você tem alguma coisa para esconder o braço? Porque eu vou fazer uma cirurgia plástica. Então, assim, a gente percebe, eu não estou notando que o braço dela tá da forma que ela percebe. Mas ela tá. Então, assim, aí quando a pessoa fala, eu acho que eu vou fazer uma cirurgia, eu fiz consulta, eu falo, tá certo. Por quê? Porque se é uma coisa que te incomoda, tira, faz. Agora, o que eu acho que é errado é esse perfeccionismo, assim, tipo, de você idolatrar demais alguém, que já é pecado, né? Idolatria, eu falo que é uma coisa que não é bom pra vida de ninguém. Então, às vezes você idolatra demais, meu Deus, eu quero ter o corpo, sei lá, da Juliana Paz, como que é o nome lá, Matheus? Daquela da cerveja, Aline... Matheus. Matheus. Você não lembra, Matheus? Não, Aline, não aquela... lembro. Que todo mundo acha linda. Aline... Eu sou muito ruim de nome, então... Esqueci o nome dela. Mas ela, assim, ela é maravilhosa. Mas, Aline Riscado, ela é perfeita, gente, né? Nome, que corpo. Me desculpa, Aline, não me lembro por nome. A Aline era do Faustão, de não sei o quê. Tá. Então, assim, a gente percebe que, por exemplo, essas mulheres, elas são lindas, né? Tipo, Sabrina Sato. Nossa, tem tantas referências de mulheres lindas. Mas aí as mulheres fazem o quê? Ficam se cobrando demais, né? Porque daí elas querem ficar igual a fulana. Gente, você é a única, né? Só você tem sua digital, né? Deus deu as suas características só pra você. Seu cabelo, seu nariz, seu olho. Eu quero mudar alguma coisa que me incomoda. Nossa, eu dei uma engordada. Eu quero fazer isso porque tá me incomodando muito. Porque a minha autoestima tá lá embaixo. Aí tá tudo certo. Agora, essa comparação é o que faz mal. Eu chamo de procedimentos invasivos. Assim, cirurgias abusivas, assim. Nós nos abusamos, né? Nós mesmos cometemos esse abuso com nós, né? Tipo assim, querer fazer uma coisa que... vai além do que realmente só enaltecer algo que você já tem de belo, né? Eu tenho clientes que, por exemplo, já fizeram o peito 8 vezes. Porque trocou, porque não sei o quê, porque daí depois... Ficou um pouquinho torto, ficou um pouquinho isso? Não, porque daí ficou pequeno, daí quer mais, porque vicia, né? Porque vicia. A gente tem que cuidar com isso. E hoje é o que eu tô te falando, a internet faz as pessoas compararem muito com essas pessoas... que são famosas, que são muito bonitas. E que, assim, tem uma vida que, tipo assim, é diferente, né? Elas trabalham com a imagem do corpo delas. Então, elas estão constantemente fazendo procedimentos estéticos. Elas precisam tirar foto, claro. Tem muitas que ganham com campanhas de foto, né? Ganham muito dinheiro. E, óbvio, tipo, pra elas tá muito bom. Mas e aí? Aí você, né, tem sua vida normal, tem vários filhos... Como é que você faz? Você dá conta de ser a pessoa que está lá do outro lado da internet? A gente quer ser
as pessoas e não quer pagar o preço. Porque, assim, essas pessoas pagam um preço, né? Muito alto. Essas pessoas pagam um preço, assim, uma renúncia muito grande, Aham. né? Às vezes, sei lá, às vezes tem certas mulheres que renunciam até, tipo assim, serem mães. Aham. Renunciam várias coisas que a gente não quer Por renunciar. conta de estética. A gente não quer renunciar. E aí a gente não quer renunciar, porém, queremos aquilo. Então, nós não estamos, né, tendo o equilíbrio de dizer, cara, calma, né? É o meu processo. Eu posso melhorar? Posso. Como que eu vou fazer? Não, vou fazer assim. A gente quer tudo pra ontem. Eu vou te dar o meu exemplo, Manu. Assim, ó. Eu malhei por 10 anos. Eu era super viciada em academia. Muito, assim. Eu gostava demais. Mas era uma coisa que era por prazer mesmo, sabe? Eu malhava de manhã. Eu né, assim, só pra te lembrar, assim, 10 anos malhando, fazendo musculação, aula de dança, Muay Thai, crossfit. Isso pega? Se eu encostar em você, será que isso pega? Pega. Ai, pega. Se eu Vamos ficar lá, assim, passa ó. aqui. E eu andava de bicicleta, eu corria de cango. Eu amava. Eu não conseguia ficar parada nem no domingo. E não era uma vez no dia. Eu acordava de madrugada para fazer isso. Depois de noite eu ia fazer de novo. Às vezes eu saía da aula de dança, eu ia para outro lugar. Tipo, eu ia correr de bike. Então, assim, era um vício. Eu sempre gostei. E o meu corpo era o outro corpo, né? E eu sempre, nossa, super vaidosa, sempre me cuidei. Sempre sem comparação. É claro que, né, a gente às vezes se põe um defeito ou outro, e tava bom, né? Mas a gente é exigente, sempre quer melhorar. Veio os filhos. E aí, o que aconteceu? O corpo muda, porque o corpo vira outro corpo, né? A mulher se transforma. E é o que você está falando. Tem mulheres que deixam de ter filhos porque sabe que vai mudar. Ai, Thaís, mas eu tive filho e não mudou nada. Muda sim, muda sim. Que seja um pouquinho o seu quadril, nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Gente, uma mulher que tem um filho, ela tem uma barriga. Mas a minha barriga ficou chapada de novo. Tudo bem, mas alguma coisa no seu corpo mudou. Então, perfeitinha igual antes, você não vai ficar, não adianta. Então, assim, só que eu malhei 10 anos, engordei 22 quilos do primeiro filho, depois 27 quilos da segunda filha. Uau! E assim, eu voltei todo o meu peso do primeiro e agora eu tinha voltado quase todo o peso final do ano para viajar e para praia, daí agora eu dei uma engordada de novo. Claro, tô correndo atrás, né? Tipo assim, eu sempre sou assim. Às vezes eu passo um pouco do limite, eu volto. Até por conta não só de estética, mas de saúde. A gente se sente muito melhor, muito bem disposta. Só que assim, é fases da vida. E eu entendo isso hoje. Sim. Não adianta eu querer me cobrar. E não adianta eu querer vestir a minha calça 36, que não entra mais. Eu vestia 36, 34. Então, assim, naquela época, eu media meu percentual de gordura, eu quase não tinha. Então, eu tinha outro corpo. Hoje, eu amo os meus filhos. Assim, as coisas que eu mais amo nessa vida, né? Filhos não são a herança do Senhor? Gente, realmente, os meus filhos são a minha herança. Porque não sei explicar e nem mensurar o amor que eu tenho por eles. E eu nem me lembro de como era a minha vida antes deles. Parece que eu nunca vivi sem ter tido os meus filhos. Eu sempre escuto isso. Então, assim, parece que eu não tinha vida. Eu só lembro da vida com eles. Não tem mais como você imaginar a sua vida sem seus filhos. Então, assim, pra mim, né, claro, tem muitas mulheres que, tipo, nossa, eu voltei ao peso, eu não sei o quê. Ótimo, que maravilha. Mas você tem que entender que processos acontecem na vida. Se você quer ser mãe, tem que abrir mão de alguma coisa. Depois você vai correr atrás, depois você vai dar um jeito. Mas tem que abrir mão, sabe? E é um processo. Hoje eu sou mãe e daqui a pouco a gente, tipo, meus filhos vão crescer mais, eu vou ter mais tempo de ir pra academia, mais tempo de fazer isso, mais tempo de fazer aquilo. Mais tempo de voltar à minha rotina melhor. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Exato. Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não precisa ter desespero, entendeu? Hoje em dia as pessoas estão desesperadas. Parece que, sabe assim, estão afobadas, querendo, tipo, o corpo perfeito pra ontem. Não vou ter filho, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Tipo, sabe? Não, eu vou ser igual a fulana da internet. Eu vou ser igual a Virgínia. Não, gente, por favor. Né? Cada um tem um corpo, uma genética, cada um responde de uma forma. E eu percebo que, tipo, na minha vida é assim, sabe? Eu soube respeitar o meu tempo.
Quando a médica falou pra mim, na minha primeira gestação, olha, Thaís, não dá pra malhar, porque eu sangrava, não tinha nada, não tinha descolamento, não tinha nada, mas pra não correr o risco de perder o minha neném... amiga, mesma coisa aconteceu recente. Não, e pra não perder o neném, o que você faz? Separa tudo. Separa por quanto tempo precisar. Prioridades. Depois ela falou pra mim, agora já pode. Aí eu fui pra natação, mas aí eu já tava meio com preguiça. Malhei por 10 anos. O que uma pessoa que malha por 10 anos faz? Quando engravida, tem que parar um tempo? Ela simplesmente relaxa um pouco. Porque, tipo, eu queria curtir o meu momento. Curti o meu momento, não me arrependo, entendeu? Então, assim, eu tenho muitas amigas minhas que têm filhos mais velhos, delas falam pra mim, Thaís, daqui a pouco você vai ver. Você vai ter tempo pra tudo. Hoje eles estão bebês ainda, né? Tipo, Quantos anos? Meu filho tem 3 e a minha filha tem 1. Nossa. Então, assim, eu falo assim, vai chegar um momento que eles vão ter outras atividades, né? Tipo assim, não vão depender tanto de mim. Porque tudo hoje, tudo depende da mãe. Tudo, né? E criança quer mãe. Então, hoje eu não tenho muito tempo. Eu ainda saio, consigo jogar meu beach tênis, ainda consigo fazer minhas coisas, eu consigo. Mas não é 100%. Eu não posso simplesmente sair num dia que eles estão doentes, sei lá, sabe? Assim, ou num horário que eles têm que fazer alguma coisa, ou porque eu fiquei muito fora por conta do trabalho, eu não posso chegar também, largar, vou pra academia agora, vou correr, vou não sei o quê, vou deixar o filho sozinho de novo porque eu quero. Não, você tem que dar atenção, você tem que dar carinho, você tem que ficar ali junto. Então, hoje outras prioridades. Depois, vão ser outras, e depois outras, e eles vão crescer, e vão ser outras, e aí tá tudo certo, tá tudo bem. E eu respeito o meu limite e respeito a opção que eu quis, né? A escolha que eu tive, que foi de ser mãe e... eu vejo também, em relação a isso, muitas mulheres que escolhem ser mães, mas querem continuar, de certa forma, com a mesma rotina, com a mesma vida. E, assim, eu tenho, assim, visto muito. Quando eu escuto umas amigas minhas que não tiveram filhos ainda falando assim, minha vida vai ser normal. Dá uma risadinha de leve. Não, eu falo, eu conto, as outras mães contam, né? Não é assim. E eu escuto muitas mães falarem isso pra mim. Que, minha vida vai ser normal. Eu não vou fazer isso, porque vai ter filho. Eu não vou deixar de fazer aquilo. Gente, esquece. A sua vida hoje é uma. Depois que você tiver filhos, a sua vida é deles. Você vive em função deles, é o que eles precisam, o horário que eles querem, é o jeito deles. E por incrível que pareça, você acha que um ser humano nasce, é você que manda nele, é ele que manda em você praticamente, porque ele vai mamar a hora que ele quer, né? Ele vai chorar, ele vai... gente, é no horário que um neném, um bebê precisa. Não é o horário que a gente quer. Eu não vou escolher o horário que ele quer mamar. Eu vou dar mamar 3 vezes no dia só. Não, seu filho vai ficar com fome, você vai dar mamar. Né? Seu filho vai precisar trocar fralda, você vai ter que trocar. O seu filho vai ficar doente, você não vai poder ir. Vai acontecer uma festa, todo mundo vai e você não vai poder ir, porque às vezes você não arrumou ninguém para deixar. Ou tá dodói. Ou tá doente, ou seu filho ainda não fica sozinho com outra pessoa estranha, entendeu? Então, assim, você tem que se adaptar ao mundo da criança. E depois vai passando, depois vai aliviando. Tipo, como eu tenho, né, meu filho de 3, minha filha de 1, o meu filho é muito independente. Então, se eu falar assim, vai dormir com a vovó, vai dormir, ele dorme, né? Tipo, a minha filha, até antes de amamentar, de parar de amamentar, faz 2 meses já, né, que ela parou. Ela simplesmente... Eu saía, ela dormia, daqui a pouco eu tinha que voltar para casa. Porque ela acordava, não tinha ninguém que acalmasse ela, que não fosse a mãe. E aí, você vai deixar berrar a noite inteira? Né? Não. Não tem como. Não. É que, assim, nós estamos vivendo, principalmente, como eu falei antes, além da geração do mimimi, a geração que eu não renuncio nada, né? E eu fico indignada em ver algumas situações, sabe? De mães que não entenderam isso antes de ser mãe e decidiram ser mãe igual, sabe? Tipo assim, e aí eu vejo crianças implorando por atenção, implorando por
por cuidado, por atenção, sabe? E a mãe não percebe. Mas hoje, Manu, eu acho que o maior problema do ser humano é, por exemplo, esses adolescentes que não querem nada com nada, né? Que já estão entrando aí na época da faculdade, não querem sair de casa, é muito isso. Porque a gente é reflexo dos pais da gente. Então, uma pessoa que, às vezes, o pai e a mãe saiu muito, trabalhou muito, fez muitas outras coisas e não deu atenção, ele vai ter problemas futuros. Ele vai, né? Só que, assim, hoje em dia, o que é? É porque a sociedade precisa ter filhos, né? Claro, eu super concordo, acho que, né, Deus deixou aí a gente pra procriar mesmo, né? Mas, tipo assim, se você não tem maturidade, não coloque no mundo, porque fazer por fazer é pior do que se você não fizesse. Né? Concordo. Eu acho assim, e a gente tem que colocar filho no mundo, a gente tem que aumentar a geração, a gente tem que isso, a gente tem que aquilo. Mas e aí? Você vai dar conta? E o amor... Você vai conseguir? Não é só dizer eu te amo, não. Não, é educar, é dar limite a hora que precisa, né? Então, hoje tá muito assim, a geração tá muito mimimi. Não pode bater. Não pode não sei o quê. Gente, eu apanhei da minha mãe. Apanhou e tá cheio de trauma. Não, a minha mãe me educou, eu tenho respeito por ela. E hoje, por incrível que pareça, e eu já vi dentro da casa da minha sogra, né? Num evento que a gente fez, tipo, uma criança batendo na cara do pai. Tipo assim... Nossa, é doido. Extremamente nervoso. Tá mudando, né? Tá mudando a situação. Então, os pais não podem... Claro, né, gente, que eu nunca vou ser a favor de bater pra machucar, de bater pra deixar... Só que, assim, eu sou, assim... Eu penso que precisa existir... Eu vi uma vez Paulo Vieira. Eu adoro Paulo Vieira. Eu também. E o Paulo Vieira falando lá do mínimo ardor possível e necessário. Que, assim, é só ele dá uma palmada que, assim, nem dói. Mas é só pra criança sentir que existe um limite e que não é assim que funciona. Chinelada e uma varada não mata ninguém. Gente, eu levei, tá? Não mata ninguém. E os meus traumas não são por ter levado uma chineladinha. Não. Pode apostar que não. Você pode ter certeza que você respeitou muito mais seu pai e sua mãe. A minha mãe conta assim, ó, que antigamente, lá na época do meu avô, claro, eles eram muito rigorosos, né? Que daí, às vezes, isso também maltratou muita gente. Mas, por exemplo, o meu avô tinha uma autoridade sobre os filhos que ele olhava e, por exemplo, tinha visita dentro de casa. E aí vinha alguém e começava a falar no meio dos adultos. O meu avô só olhava e a criança ficava quieta e respeitava. Hoje, a criança grita, a criança não sei o quê. E, tipo assim, e a gente tem dificuldade. Porque eu falo assim, se você não impõe o seu limite e pede respeito e às vezes dá uma chinelada, a criança não vai te respeitar nunca. Sabe o que eu vi recentemente? Assim, um caso à parte, né? Às vezes tem pais que ficam muito assim... Eu falo que eu não julgo nada. Cada um cria o filho do jeito que quer. Às vezes a gente comenta, mas não é que é julgando. É a nossa opinião, né? A qual podemos... Eu acho que ainda existe a liberdade de expressão. Mas, assim... Eu vejo que tem muitos pais que... porque não pode bater, porque não pode falar, porque não pode não sei o quê, porque não pode brigar. Só que eu já vi pais que falam isso... E aí foi aguentando tanto de filho, que o filho chegou em um determinado momento, esse pai quase espancou o filho. Uhum. Aliás, quase para ser mais legal, tá? Então, assim, a gente precisa... se você... Eu realmente, quando eu assisti o podcast que o Paulo Vieira falou sobre isso, eu falei, cara, é sobre o que eu acredito, sabe? Às vezes, olha, a minha mãe... Foi poucas as vezes que ela precisou me bater, para ser bem sincera. Mas a gente tem sido... Eu vejo que tem acontecido um pouco de negligência. Às vezes os pais não batem, mas assim, dão castigos que é pior do que bater. Eu vejo também o contrário, e as crianças, elas estão ficando um pouco... Já estão crescendo intolerantes porque os pais não têm paciência de explicar. Então, eu lembro, como se fosse ontem, uma vez que a minha mãe, que eu fiz uma arte, não lembro qual, né? Não lembro tanto assim, mas eu lembro que eu fiz uma arte e minha mãe chegou e falou assim, filha, você fez isso, isso, isso,
e a mamãe vai te dar umas palmadas porque você agiu assim. Se você agir assim de novo, né, a mamãe vai... Então, assim, a falta de paciência que a gente tem também, às vezes, tido para explicar, tem gerado esse trauma também, né? Então, assim, eu falo que eu não tenho trauma algum. Então, quando a minha mãe me deu poucas as vezes, né, que ela me deu uma palmada, ou então uma vez, eu lembro que uma vez também ela me deu umas varinhas, assim, aquelas varinhas, ai, sei lá, e... Aquelas varadas. Umas varadas e tal. Eu nunca fiquei brava. Como ela me explicava, ela tinha paciência de... ela não chegava assim, brava, sabe? Pá, você tá... Não, ela chegava com toda... assim, eu falo assim que eu admiro a forma como a minha mãe fez comigo, tá? Então, ela chegava assim, calma, e falava assim, olha só, filha, você fez isso, isso. Então, assim, eu me sentia amada e protegida. Porque, assim, eu estou tendo limite. Tem alguém que me ama e tá colocando limite em mim, né? Eu não posso ficar fazendo isso porque, pra mim, é segurança. Sim. Então, a minha mãe está se preocupando comigo e está zelando por mim. E para que eu não cometa... Então, assim, eu não lembro dessas coisas de maneira nenhuma, que são as únicas 2 vezes que pode ter acontecido mais vezes, mas são as únicas 2 vezes que eu lembro, tipo, de ter levado uma surra, por exemplo, e eu nunca fiquei revoltada. Eu ficava assim, daqui a pouco eu já tava abraçando ela, eu não ficava revoltada, porque eu sabia que eu tinha feito arte. Ela tinha me explicado que eu tinha feito. Ela tinha explicado que eu tinha errado e que por conta disso eu tinha uma consequência. Sim. E pronto. E a minha mãe fala que eu fui, assim, muito sempre compreensiva. A minha mãe sempre foi muito amiga, né? Eu e minha mãe sempre foi, assim, muito parceira uma da outra. E, ó, mesmo assim, a minha mãe tinha que colocar a posição de mãe. Sim. Então, eu vejo, assim, a criação que ela teve e a paciência de até... Cara, imagina, ela não chegava em mim. Às vezes, ela ficava irritada, mas ela respirava. Aí, ela vinha falar comigo. Os pais... Tem muitos pais que estão muito intolerantes a isso. Já chega na paulada, ou então não faz nada. Então, assim, eu vejo, né, na minha humilde opinião, que às vezes está sendo muito 8 ou 80. Ou a gente não faz, ou a gente faz demais na raiva. Mas eu falo assim, Manu, ser amigo não tira a sua autoridade de educar. Porque se o pai e a mãe não educa dentro de casa, o mundo lá fora vai educar. E eu vou te falar uma coisa, o mundo tá muito pior do que antigamente, né? Felizmente. Então, assim, antigamente o pai e a mãe dava chinelada, dava umas varadas, batia, né? Tipo, a gente levava surra, né? E assim, a geração ainda... Respeitava. Ainda respeitava, mas assim, ainda você pode ver que tem muita gente por aí meio, sabe... Você imagina agora, essa geração que tem muito pai e mãe que não põe limite. Muito pai e mãe que, tipo assim, tá muito preocupado com outras coisas, mas não tá preocupado com a educação. Aonde que vai chegar? É adolescente batendo carro, é adolescente atropelando gente, é adolescente usando droga, e aí? Nós vamos chegar aonde? Medo. Por quê? Porque assim, ó, gente, é bíblico, a gente precisa de limite para tudo na vida, a gente precisa de equilíbrio. Entendeu? Eu vi uma parte e o na pai Bíblia. e a mãe não é só, eu vou ser amigo, bater nas costas e nunca ver o filho e não sei o que, porque você pode perceber. Pai e mãe trabalha demais, às vezes chega só quer agradar, quer dar tudo, porque daí o filho quer suprir aquela falta de tempo, né? Mas e aí? Aí, tipo, vai chegar na fase adulta, ele vai te dar trabalho. Ele vai te dar trabalho de alguma maneira. Entendeu? Então, assim, tem que ter limite para tudo, tem que ter equilíbrio. A criança dá umas palmadas, impõe limite na criança, mostra para ela. É claro que você não vai passar o dia inteiro batendo na criança, todo dia batendo na criança. Toda vez que fizer. Mas, por exemplo, a criança fez uma arte muito grande, ou coloca no cantinho do castigo, do pensamento. Lá em casa tem um cantinho do pensamento. E o José, o José senta e eu falo pra ele, você sabe por que você tá sentado aqui, meu filho? Porque você fez isso, isso e isso. Daqui 5 minutos eu tiro ele, porque ele não tem noção de tempo, né? Mas assim... Já é suficiente pra ele pensar no que ele fez. Exatamente. Aí quando ele sai, eu falo de novo pra ele, por que você tava aí? Aí ele fala, porque eu fiz isso. Tá certo? Não. Vai fazer de novo? Não. Pede desculpa. Ele pede desculpa, abraça, eu dou um abraço nele, ele sai. Pronto. Então, assim,
ele é igual você falou. É uma pessoa que ama, que apoia, que cuida, que dá tudo, que faz tudo por ele, mas é uma pessoa que vai educar e vai impor limite. E vai impor limite porque ama. Porque, gente, é nítido. Quando você não ama, você não tá nem aí. Você tá aí pro que a pessoa vai fazer, não vai fazer. Então, se você ama, o mínimo que você tem que fazer é cuidar da pessoa. E cuidar de filho não é simplesmente, sei lá, dar presente, né? Levar pro colégio, buscar do colégio. É impor limites. Comprar. E a gente percebe isso, por exemplo, depois que você é mãe, você fica muito mais perceptível essas coisas. De quando você leva num parquinho. Criança faz birra. Criança chora, entendeu? Toda criança. Só que tem criança que não é por birra, não é por choro, não é porque quer ficar no parquinho, não é porque quer o brinquedo do colega. Não. Tem criança que é porque ele quer... O prazer dele é fazer maldade, entendeu? Hoje em dia a gente percebe. Tem criança que não tá nem aí. Então, assim, esses dias a gente tava num evento e aí eu coloquei a minha filha no pula-pula. E aí entrou uma criança, estava cheia de criancinha pequena. E o piá entrou e não quis saber. Ele foi pulando e ele foi... E a gente pedia para ele sair e ele falava não. E ele fazia de propósito, assim, de pular perto das crianças pequenininhas para as crianças caíram, ele pisar em cima, pisou no pé de criança, machucou. Então, assim, pai e mãe, nem aí. Então, assim, cadê o limite dessa criança, gente? Então, assim, se é o meu filho, eu já arranco dali e falo, ei, aqui não pode. Você já viu aquele filme O Extraordinário? Já. Você chegou? Uhum. Você lembra naquela parte que o menino tira... acontece naquela foto, que tira o menininho, que no caso é o personagem principal? Sim. E aí ele fica daquele jeito e quando vai chamar os pais, a mãe fala daquele jeito? Eu que tirei. Porque eu não quero esse menino estranho nas fotos e tal, não sei o quê. Não quero que ele chame mais atenção do que o meu filho. Ele é reflexo, o filho é reflexo da mãe, né? Quando eu olho aquilo, eu falo assim, meu Deus, né? Gente, eu fico assim, existe mesmo pessoas assim? O pior que sim. E eu fico indignada, eu fico inconformada, sabe? Tipo, e a gente realmente tem tido uma dificuldade tão grande de ver o que é óbvio, né? Eu falo assim, eu coloco sempre a gente, porque assim, tem coisas que eu também, às vezes... A gente não enxerga. Né? Só que daí a gente fala assim, meu Deus, será que tem coisas assim sobre mim que eu também não tô vendo? Porque eu realmente olho e falo, gente, existe uma mãe, um pai assim... Mas se a gente teve limite, Manu, a gente é reflexo do pai e da mãe. É verdade. A gente vai... A gente tende a repetir aquilo que o pai e a mãe fez. Então, por mais que a gente tenha levado umas palmadas pra ter limite, a gente sabe aquilo que a gente pode ou não pode fazer. Eu não posso sair matando as pessoas na rua, posso? Não. Meu pai e minha mãe ensinou que isso não é certo. Eu posso roubar? Eu posso pegar isso aqui se não for meu? Não. Meu pai e minha mãe ensinou que não é certo. Então, assim, se o meu pai e a minha mãe não me ensinar nada... Vou sair na rua, vou fazer o que eu quiser, vou passar por cima das pessoas, vou maltratar as pessoas igual você falou, que tem gente que maltrata funcionário, chega num lugar, às vezes, é mal educado com um garçom, que é a coisa mais desagradável. Eu fico com vergonha alheia da pessoa, sabe? Quando a pessoa trata... Me veio até uma pessoa na cabeça, meu Deus do céu. Então, assim, é extremamente desagradável, né? Então, assim, eu posso fazer esse tipo de coisa? Eu não posso, porque o meu pai e minha mãe me ensinaram limites. Eles me ensinaram que eu não posso fazer tudo o que eu quiser, entendeu? Que eu preciso, né, de equilíbrio, eu preciso ter um limite ali, ó. Eu não posso falar tudo o que eu penso. Eu não posso olhar para a pessoa e falar, nossa, né, a minha psicóloga, ela fala que a gente tem aquele, acho que tem um lugarzinho aqui no cérebro da gente aqui, que, tipo, não tá bem formado, não sei como é que ela vai saber explicar. Quando a gente é criança, a gente não fala, por exemplo, assim, quando a gente é criança, nossa, mãe, como essa pessoa tá gorda, né? Uma criança fala uma coisa dessa. Por quê? Porque a criança, ela não tem essa sensibilidade que a gente tem do que a gente não pode falar. E aí diz que quando fica idoso, começa a perder de novo isso, entendeu? E aí, se não é ensinado, ela vai crescer com essa... Ela vai crescer e vai continuar falando, ela vai continuar falando tudo que ela pensa, ela vai continuar impondo aquilo que ela acha que tá certo na cabeça dela. Gente,
E aí é onde, tipo, começa esse bando de gente que tá podre no mundo. Que tá achando que pode passar por cima de qualquer um, que pode falar tudo pra qualquer pessoa, que pode chegar num lugar, pode humilhar os outros, que pode humilhar por causa de cor, de raça, de sei lá o quê. Entendeu? Então, assim, por isso que está dessa forma. Ai, fato. Né? Olha, e é engraçado. Eu não sou mãe, tá? Mas eu tenho bastante... Eu já estou criando essas coisas... Porque eu quero ser mãe em breve. Uhum. Então, eu já tenho, assim, bastante coisa formada, né? Já vou formando bastante opinião, bastante coisa, assim, que é o que eu acredito, né? Como eu falei pra você. A gente falando aqui, não é que a gente quer impor ou que a gente quer... Mas passar uma opinião, passar, de repente... porque eu não acho que, às vezes, a pessoa faz por mal. Uma mãe faz por mal, um pai faz por mal. Ou, sabe? Tipo assim... Eu acho que, às vezes, realmente a gente não percebe. Que nem eu falei. Eu acho que, às vezes, até essas pessoas que hoje são pais e mães, assim, que não impõem limite, talvez também não tiveram limites. Exatamente. E aí, acabou que a gente não percebe. É o ciclo. Né? E eu falo, assim, que um podcast, um conteúdo, é uma forma de conscientização. Mas também não é uma forma de... Não é nenhuma imposição, mas uma Talvez conscientização. a pessoa reflita, né? Será que eu sou assim? Tem muitas pessoas que, por exemplo, agem de uma forma e quando... elas escutam aquilo de outra pessoa, elas acham que nunca é com elas. Mas tem gente que escuta, tem gente que é mente aberta, tem gente que procura o aprendizado, né? Eu falo assim, nunca é demais a gente falar aquilo que a gente pensa, né? Porque às vezes você vai tocar o coração de alguém, né? Tipo, será que eu tô sendo assim? Será que eu tô sendo essa mãe que eu nunca tô em casa? Né? Tipo assim, será que eu tô tentando comprar meu filho com... Eu mesma, eu me culpo com muitas tempo que eu não dou? Assim, eu queria passar todo o tempo com eles. Mas eu acordo de manhã, eu dou atenção pra eles primeiro, depois eu me arrumo, eu saio. Chega a hora do almoço, meu horário de almoço é pra ficar com eles. Depois eu saio de novo, vou levar meu filho no colégio, minha filha fica dormindo já, porque daí dorme à tarde, neném ainda, né? Quando é de tardezinha, depois babá vai embora e eu que pego o meu turno de novo. Então eu falo assim, por mais que eu ainda tento me esforçar e ainda ficar bastante tempo com eles, mãe ainda se culpa. Mas será que eu sou uma mãe que, tipo, sei lá, eu tenho 5 babás, nunca olho pro meu filho, nunca troco meu filho, nunca dou banho, nunca faço nada, não tenho esse contato com meu filho, né? Tem que ter uma conexão, né? Nossa, muito. Porque eu acho que deve ser triste um filho que prefere a babá do que a mãe, né? Tem coisa melhor do que o cheirinho da mãe, o aconchego? Porque eu falo assim, criança gosta. Eu vejo, tipo, a minha filha ainda, né? Meu filho também. Mas a minha filha que ainda é bebê, meu Deus, tipo assim, ela só quer colocar a cabecinha dela aqui e ficar encostadinha. Tanto em mim quanto no pai. Ela encosta e fica, sabe assim, por quê? Só quer aquele conexão, aquele... Ela quer sentir o cheirinho, o calorzinho, o aconchego da mãe. É a coisa mais gostosa do mundo, colo de mãe, né? Até hoje acho que você deve gostar do colo da sua mãe, né? Você imagina quando você era pequenininha. Olha, o que eu vejo muito, né, falando sobre isso. A gente pegou um papo de mãe, né? Eu preciso... Meu Deus do céu, meu noivo já tá assim, me cobrando, falando que vai colocar meu anticoncepcional no micro-ondas. Mas assim, eu falo assim, que eu quero estar muito bem preparada, sabe? Uhum. Então, eu sempre quis, porém, eu quero estar num momento assim, que eu fale... E esse momento tá muito perto, mas a gente tem que também, que é o que você falou, olhar para nós, né? Uhum. Porque nós temos que saber que existem renúncias, e é normal, e tá tudo bem, e isso acontece e vai ter que acontecer, né? Então, eu já tô preparando esse lado, porque quando vier, eu quero ter toda essa maturidade, eu quero ter todo esse... certos desapegos, eu tô entendendo que vou ter que ter muito desapegos, então, pra mim é o certo, entendeu? Então, o que eu vejo muito pessoas que, por exemplo, mães que ficam o dia inteiro trabalhando e tá tudo bem, porque eu falo assim também, não podemos também nos anular como mulher. Não é isso que a gente tá falando e nunca vou falar. Nunca anular como mulher. Vai ter mudanças, vai ter mudança no corpo, vai ter mudanças no cabelo, vai ter mudanças na vida, porém sem se anular. Eu acho que o que a gente não pode é se anular como mulher também. Claro. Começar a andar tudo descuidada, foda-se marido, foda-se nossa vida. Essa parte eu não concordo. Só que
vai mudar coisas. Vai. E vamos renunciar coisas. Então, por exemplo, coisas que eu vejo muito, né? Mães que não conseguem desapegar, por exemplo, do trabalho, quando tá em casa. Então, passa o dia inteiro e acha que o filho quer estar só com ela do lado. Aí tá aqui, ó. Filho, vai ali assistir que a mamãe tá aqui do lado. E tá aqui, ó. E, tipo, tá fazendo, tá trabalhando, tá isso, tá aquilo, tá aquilo. E não dá o que é o que você falou. Essa criança, ela não quer só te ver. Eu acho que, né, ela provavelmente quer te sentir, quer a sua atenção, quer saber, quer estar vendo que ela tá sendo vista, cuidada, quer ver sua atenção ali. E às vezes a gente falha muito nisso. Eu falo assim, eu vejo demais onde eu estou, nos lugares onde eu estou, esse tipo de coisa. Um dia uma maquiadora perguntou pro meu esposo assim, como que é a Thaís? É acelerada assim quando chega em casa? Falou, é desse jeitinho? Porque assim, todo mundo que me conhece sabe como é que eu sou. Eu vou pra cima e pra baixo, eu corro, eu faço milhões de coisas, né? E aí ele falou assim, não. Ele falou, a Thaís é tranquila. Ela esquece do telefone e dá atenção para as crianças. Então, assim, ó, cada coisa na sua hora, né? Então, se eu tô em casa, é claro, às vezes eu preciso responder uma pessoa ou outra, às vezes eu pego o telefone, né? Ninguém tá falando, nossa, eu não encosto no telefone, não. Mas o meu tempo é deles, porque você tem que dar tempo de qualidade. Porque se você não der tempo de qualidade, não resolve estar do lado. Você pode passar o dia inteiro, igual você falou. Tô o dia inteiro dentro de casa, mas eu tô o dia inteiro no telefone, você não ficou com seu filho. Então, assim, ó, eu não me anulei, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, não tem outro jeito. Então, assim, e eu gosto também do meu trabalho. Então, eu soube a hora de parar, a hora de voltar a trabalhar. Eu nunca deixei de ir no salão. Depois que, né, por mais que eu tivesse passado do peso, não estava feliz, estava me sentindo mal, porque uma mulher tá com os hormônios assim, depois que ganha bebê. Então, eu estava me sentindo, nossa, a mulher mais feia do mundo. Mas eu nunca deixei de ir lá fazer uma escova no cabelo, de deixar minhas unhas arrumadas. Nunca. Por quê? Porque isso ia me piorar. Então, a gente precisa saber a hora da gente ser mulher, a hora da gente ser trabalhadora, a hora da gente ser mãe, entendeu? A gente precisa separar tudo isso. Tô em casa, vou deixar esquecer o telefone um pouco. Às vezes, tem gente que liga pra mim no domingo, tá no silencioso, eu nem vejo. Às vezes eu vou ver, tipo, a pessoa ligou de manhã, eu vou ver de tarde. Por quê? Porque dali a gente brinca com as crianças, a gente sai, vai pra algum lugar, levar no parquinho, a gente volta, eu faço almoço, faço isso, faço aquilo. Quando vejo, a gente dormiu à tarde, acabou o dia. Acabou o dia. Mas aproveitou, né? Mas você aproveitou. Então, assim, tem que saber ter equilíbrio. E né? o que sempre me falam, passa tão rápido. Se olha, a gente não aproveitar, eu falo que não deve... A coisa que deve ser mais difícil é o arrependimento de você não ter valorizado o tempo com as pessoas que você ama, né? Olha, meu filho tá batendo acima da minha cintura já, pensa. Tipo, até esses dias eu não tinha filho. Com 3 aninhos? Ele tá grandão, molecão. Então, assim, eu falo... até ontem ele era um toquinho, um bebezinho. Até ontem eu não tinha filho. E passou muito rápido. Ele já tá grandão, já estuda, já fala inglês, já fala em português, já fala em tudo. E, tipo... Aí você olha e você fala, meu Deus, tipo, cadê meu menininho? Né, meu bebezinho, não tem mais. E aí, se a gente fica nesse automático, você nem percebe que a criança, meu Deus, já fez 2. E eu não vi nem do 1 pro 2, não vi nem do 2 pro 3. E isso é uma coisa que... 3, não. Eu passo essa. Vai, Matheus, 3 filhos? Não, dos anos, calma, gente. Você não vai ter o terceiro, não? Não, é assim, só Bom, se Deus quiser, Deus mandar, é óbvio, né? Deus me livre, nunca vou tirar uma criança. Mas, assim, eu me cuido bastante, né? E eu não quero. Assim, a gente sempre falou em ter 4 filhos, mas aí depois que a gente teve o primeiro, daí a gente teve o segundo. E assim, ó, hoje em dia, essa vida da gente muito corrida, com muito mais filhos... dificulta também, entendeu? Dificulta, e aí assim, você colocar... Você precisa trabalhar mais pra você dar uma vida boa pra todo mundo, e aí você acaba deixando eles um pouco de lado. Então, o que a gente quer? A gente quer dar qualidade pra eles, tá ótimo, entendeu? Eu falo assim, a gente também não quer que... Por exemplo, a gente não queria que o José fosse filho único, porque a gente acha importante ter irmão, né? Até porque a gente tem, né? Então, a gente sabe o quanto é gostoso, né? Ter irmão na vida, ter com quem contar.
Mas, assim, nada contra também com quem quer ter um filho só. Só que, assim, a gente parou no segundo. Essa história de ter 4... Ficou, pelo menos por enquanto, tá vai ficar stand-by. na história só. Mas é isso, eu falo assim, nós temos que ter o equilíbrio e nós temos que saber aonde é nosso limite. Por isso que eu falo que é importante a gente se conhecer. Porque, igual você falou, hoje você conseguiu se adaptar, você consegue, igual tudo que você falou, ser uma ótima mãe, conseguir priorizar eles, independente se você tem que trabalhar, se você tem que fazer suas coisas. Quando você tá com eles, é com eles que você está, a prioridade é eles. Então, assim, nós que temos que saber o nosso limite, inclusive de filhos. Porque pessoas que vão jogar vai ter tempo todo. Nossa, mas por que não mais? Ou então você tem, por que não menos? Ai, que loucura. Aí você tem 4. Nossa, você é doida. Aí você só tem 2. Ai, mas você não fala que filho é herança do Senhor? Então tem que ter mais. Sempre tem uma coisa a mais. Sempre vai ter alguma coisa. Só que no final das contas, gente, nós sabemos o que é melhor pra nós. A gente tem que saber o nosso... a nossa rotina dentro da nossa casa e o nosso limite, né? É o que eu sempre falo. Imagina aquela casa, assim, que a renda financeira é muito baixa. Tipo assim, o pai e a mãe ganham o salário mínimo juntando os dois. E aí vai ter 8 filhos. Qual é a estrutura que você vai dar para essas crianças? Nenhuma. Você vai ficar contando com coisa do governo, você vai ficar contando com a ajuda do fulano, do ciclano. Então, você põe filho no mundo pra quê? Né? Então, tenha 1, 2 filhos, não tenha 8. Então, assim, a gente vai sabendo os limites da gente. Quando a gente tem um filho, então, assim, eu falo assim, igual eu falei, tem gente que julga, mas tem gente que não quer ter filho, meu Deus. Mas, olha, tem gente que sabe que às vezes não vai dar conta daquilo. Ou tipo assim, meu Deus, né? Tipo assim, cada um com as suas prioridades. Ai, tudo bem, não quero ter por conta de estética, né? Acho isso um pouco exagerado. Mas, eu acho, sei lá, viajo muito, não paro. Né? Tipo, a minha vida é uma correria. Vou fazer o quê? Vou ter filho para deixar em casa? Com uma pessoa estranha? Não sei quem vai cuidar? Não sei o que tá fazendo? Então, assim, a gente tem que saber os nossos limites, né? Concordo. Claro que, tipo assim, se financeiramente, se a estrutura fosse muito boa, com certeza. Se eu não precisasse, tipo, trabalhar e sair e né, cumprir horário. Porque hoje em dia, gente, as pessoas precisam sair para trabalhar e voltar e para dar uma vida boa pro filho também. A gente também não quer ficar colocando o filho no mundo para não dar nada para passar eles. Necessidade. E assim, você falou nessa questão dessa mãe, né? Dessa possível mãe que viaja muito e tudo mais e entendeu que naquela rotina, naquela realidade, um filho vai sofrer. Né? Aí a pessoa vai falar, nossa, mas que egoísta, que isso, que aquilo. Gente, mas não. Aí a mulher vai e põe um filho no mundo. Aí a pessoa vai ter... Essas mesmas pessoas vão chegar e falar assim, pra que você colocou o filho no mundo? Pra deixar ele sozinho? Pra isso, pra aquilo. É que hoje em dia as pessoas julgam muito, as pessoas não entendem a posição. Independente do que a gente faça, vai sempre ser um problema. Independente do que a gente fale ou deixa de falar, independente do que a gente seja ou deixa de ser, as pessoas sempre... Então eu falo assim, seja a sua melhor versão, seja a sua melhor... seja a melhor pessoa pra você mesmo e pro outro. Porque se eu me conheço, se eu sei os meus limites e eu sei aonde eu quero chegar, eu acho que eu paro de me importar tanto com o que os outros pensam, né? E eu começo a fazer as coisas pra mim e por mim e pela minha família e pelas pessoas que eu amo, né? E eu acho que é tudo. Porque... Gente, cada um sabe da sua vida. Cada um sabe o que acontece dentro da sua casa. Cada um sabe, né? Tipo, então, assim, é igual a gente fala. Precisa de milhares de tipos de empregos, de trabalhos no mundo, né? Então, às vezes, você tem um trabalho que te exige, sei lá, ficar viajando. Tem gente que, às vezes, é missionário, vai para fora do país, fica fazendo missão, fica fazendo outras coisas. E aí? Tipo assim, tudo bem. Chegou a hora de eu renunciar, de eu parar. Eu tenho estrutura, eu posso. Eu tenho outra opção. Aí é a pessoa que vai saber. Agora, eu não tenho. E, né, tipo assim, a minha carreira é assim... Né? Tipo assim, pra eu conseguir fazer aquilo que eu sonho. Tá tudo certo. É muito individual, né? A pessoa que tem que saber... A pessoa que tem que saber quantos filhos ela quer. É igual a gente fala, né? É o assunto de final de ano, né? Em família. E fulano vai namorar? Agora vai noivar? Agora vai casar? Ih, tem um filho só. Quando que vai vir o próximo?
né? É uma cobrança, é uma cobrança. Então, cada um sabe o limite, né? Assim, claro que, tipo assim, por exemplo, lá em casa, pela minha sogra, eu teria muito mais filhos, né? Tipo, ela, na verdade, ela queria ter tido muitos filhos e ela acabou não tendo. Pela minha mãe já não, porque minha mãe já teve 3, então a minha mãe já fala assim, ai, meu Deus, eu amo meus filhos, mas a mãe sabe a correria, porque minha mãe sempre trabalhou fora. Então, assim, cada um, tá vendo? Cada um na sua situação. Cada um na sua situação. A minha avó, ela é super traumatizada com o filho, por conta das gestações, né? Ela falava que além dela passar mal, ela teve 8, acho que foi 8, ela conta que ela teve... ela tem 8 filhos que são vivos, né? Que ela gerou, que são vivos. Mas ela teve 14 gestações. Ela tipo perdeu... Assim, ela perdeu 6. Então, assim, pensa. E aí é uma trabalheira, tipo, pra arrancar, pra isso. Então, assim, ela tem tanto trauma de gravidez, assim, tipo, ela passou por tanta coisa ruim, um filho atrás do outro. Nossa, ela falou, meu Deus, que sofrimento. E naquela época, eles faziam isso mesmo, né? Porque não tinha método nenhum, porque não sabia, porque não entendia, porque não pesquisava, porque morava em fazenda. Então, assim, a minha avó, ela... Nossa, quando você fala que alguém tá grávida, ela... Ih, coitada. Ai, que dó. Ai, que dó. Ai, que dó. Por quê? Porque passou por muita coisa ruim. Não com os filhos, né? Tipo assim, depois de vivos. Mas, assim, pra ter... Cada perda, cada dor, cada... Ai, meu Deus, né? Então, assim, porque achou que ia nascer, não nasceu, teve que fazer cesárea. Porque daí teve, acho que uma menina que ela fala que acho que traumatizou muito ela, que, tipo assim, acho que nasceu viva e daí morreu depois, parto complicado. Então, assim, isso tudo machuca, né? Então, assim, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma percepção. Tanto que quando eu tava grávida, ela olhava pra mim e falava assim, ai, que agonia. Oh, meu Deus. Então, assim, a gente não sabe. E é tão... Assim, é natural, né? Não é algo que a pessoa tá fazendo pra, tipo, te gerar um medo, pra te gerar... Não, é porque a gente acaba colocando as nossas frustrações. É isso que eu acho que... Antigamente, por exemplo, a gente não tinha tanta informação... A gente não, né? As pessoas não tinham tanta informação. Hoje, eu falo assim... A gente tem tanta informação. A gente lê muito, a gente eu estuda. acho tão ruim que a gente ainda faça coisas que antigamente se fazia. Por exemplo, né, a sua avó, hoje ela não tem a mesma informação, não sabe mexer no computador, não sabe mexer no vídeo, não faz que nem a gente. Hoje a gente tem tanta informação, o desenvolvimento pessoal, ele tá tão fácil. É tanto vídeo gratuito, é tanta coisa gratuita. E as pessoas continuam com essa mente fechada. Tipo assim, de pegar as frustrações e levar para os filhos, para as outras pessoas, opiniões nada pertinentes, né? Coisas que não têm o menor sentido. Na verdade, são traumas, né? Porque eu vejo assim, ó, ela não tem... graças a Deus, tipo assim, todos os filhos dela tiveram filhos. Mas ela poderia ter traumatizado alguém desde lá da gestação. Eu tenho a minha prima, né, que vai dar um curso de gestão empresarial, e ela fala assim pra mim, eu devo ter tido algum trauma, porque ela não quer ter filhos, né? Eu devo ter tido algum trauma na gestação. Por quê? Porque a minha tia sofreu também, entendeu? E hoje ela não quer. Então, a gente não sabe, às vezes foi um trauma lá que a mãe sofreu. Gente, a gente engravida, e é muito engraçado, Manu, a gente acha que vai ser perfeito. A gente acha que não vai passar mal, a gente acha um monte de coisa. De repente vem uma diabetes gestacional, vem isso, vem aquilo, vem aquilo, vem aquilo. De repente a mãe tem uma eclâmpsia na hora do parto. Gente, aí, tipo, tudo isso, tudo, né? Porque se a gente estuda, a gente sabe que tudo é passado pro bebê. A gente tá ali absorvendo tudo. Ou às vezes a mãe passou por uma situação muito ruim, um acidente de carro, aconteceu qualquer coisa, tava grávida. Isso traumatiza a criança lá dentro do útero. E a gente nem sabe, né? Então, e isso já é cientificamente comprovado. Não estão falando algo que a gente acha, né? É importante dizer. Não estamos falando achismos. Cientificamente comprovado. Isso aí. Por isso que a gente fala, né? Tipo assim, você pode ler quantos livros falam pra mãe passar muito a mão na barriga, pra mãe conversar muito com a criança. Então, assim, eu lembro que eu escutava muito uma música quando eu engravidei do José. E aí eu lembro que quando ele era bebezinho, pequenininho, eu colocava... Ele parecia gostar da música. Ele sempre sorria, assim, quando a gente colocava música.
Então, assim, olha só. Familiar pra ele. Alguma coisa, né? Alguma coisa tem de ligação. Sim. Porque se não tivesse, né? Ele não ia fazer... É uma expressão assim, tipo, eu lembro disso. Entendeu? Que familiar. Exatamente. Né? Eu acho que isso deve até acalmar, né? Tipo, eu tô num ambiente aqui, tá familiar, ufa. Uma amiga minha, o esposo tocava violão. Eu sempre falo isso pro meu esposo. Tocava violão quando ela tava com barrigão. E ela gostava muito de dançar. Ela dançava. Um dia ela falou assim pra mim, amiga, eu tava de 9 meses e eu dancei. Eu fui num baile, dancei. E ela disse que ela dançou sozinha e dançou com ele. Dançou. E hoje, se você ver a menina dela... Bailarina. Nossa, a coisa que a menina dela mais ama é dançar. Ela gosta de escutar o pai tocar violão, ela toca violão. Então, assim, tudo isso, gente, foi construído desde a barriga, né? Então, tem coisas também de ruins que a gente vai construindo. Então, às vezes, você não entende o motivo da pessoa, mas tem um motivo lá na frente. Exatamente. Né? A gente sempre, claro, precisa orar, pedir para Deus, repreender as coisas ruins, mas tem coisas que vêm com a gente, né? E bom, eu tô aqui... Quando a gente começou, eu falei, né, mãe, aí depois eu perguntei quem você é, você falou, eu sou mãe. Tipo, o que mais me veio é sua mãe. E por final, a gente começou falando ali sobre um pouquinho da parte da sua empresa, da loja e tal, mas 80% falando sobre mãe, né? Mãe. E é muito importante isso. Tô muito feliz, tô muito grata, porque assim... Quando eu trago alguém aqui, eu não sei, né, eu não sei como que vai, eu não sei exatamente. Como vai fluir, né? Eu sei as primeiras perguntas, que é aonde eu começo e dali vai fluindo, porque você tem até uma ideia, né? Porém, as coisas vão fluindo tanto, e é isso que eu gosto mais, sabe? Eu gosto de ir conhecendo você junto com as pessoas que estarão assistindo aqui, que estão assistindo aqui. E assim, foi muito gostoso, assim, tá sendo muito gostoso esse papo. E eu acho muito necessário, né? Porque, assim, a gente sempre fala... mas o mundo tá tão ruim, mas o mundo, as pessoas e tal... E aí, tudo se resume ao quê? Por que as pessoas estão assim? Por quê? Essas pessoas estão cada vez mais intolerantes. E como você falou, isso vem desde... da barriga, que nem você tá falando. Isso vem, né? Às vezes a gente foi tão intolerante ou tão sem paciência quando tava gerando esse bebê, ou quando era pequenininho, ou depois e tal. E aí, um dia, né, você vê que seu filho é intolerante na escola, intolerante né? Assim, eu lembro que na escola eu lidava, assim, tinha colegas, né, que, gente, tão intolerante, tão, assim... eu que sei, eu que isso, arrogante, prepotente. Eu também. E assim, principalmente dessas pessoas. Eu sofri muito. Eu fui a menina que sofreu muito bullying na minha escola. E assim, muito disso eu hoje olho e falo. Consequência de negligência dos pais. Porque assim, eu lembro que eu tinha meninos e meninas que riam de mim, que eu era meio desastradinha, sabe? Muito magrinha, então meio estabanadinha e tudo. Então, assim, eu era ridicularizada. E os pais sabiam. Eu lembro que a diretora chamava os pais, nem aí. Então, isso não é de agora. Né? Se a gente for analisar, hoje a comunicação, a informação, ela tá mais fresca, a gente consegue... E é isso que eu falo que a gente tinha que aproveitar mais. Porque a gente tá pegando a informação pra dizer assim, tá tudo bem, tá todo mundo fazendo isso? Tá tudo bem, eu vou fazer. Então, pessoas que talvez não faria, hoje tá fazendo porque tá vendo todo mundo fazer. Gente, chega de ficar indo seguir o fluxo, chega de, sabe, a pessoa tá fazendo também. Vamos mudar esse ciclo, eu falo assim, eu sou do time de mulher que levanta outra mulher, sabe? Então, assim, você vê que minhas coisas são voltadas à mulher, treinamento voltado à mulher. Eu falo muito de amor próprio. E tudo começa quando eu me amo. Se eu me amo, claro que eu vou amar melhor essa criança, eu vou amar melhor meu marido, eu vou amar melhor a vida, eu vou amar mais a Deus, eu vou agradecer mais, eu vou, sabe, viver da melhor forma. Eu não vou ser tão intolerante, tão negligente, porque eu me amo. E começa na gente.
Eu falo que tudo começa no amor próprio, na identidade. Se eu sei quem eu sou, eu não vou ficar passando essas coisas, sabe, pra frente. Eu vou saber meus limites, eu vou saber onde eu vou, onde eu paro, se eu continuo, se eu vou pra cá ou pra lá. Eu vou olhar as minhas atitudes e vou falar, cara, isso não tá legal. Isso não é assim. Muitas vezes, nesse meu processo de autoconhecimento, que eu falo que minha ferramenta favorita do desenvolvimento pessoal é o autoconhecimento. Porque tudo começa em eu me autoconhecendo. E sabendo quem me criou e sabendo que, além de tudo, existe um Deus olhando pra mim o tempo inteiro. E se, tipo assim, eu falo que muitas coisas, eu tô sempre assim, uma das coisas que, além de tudo, me faz querer melhor é saber que tem um Deus sempre me vendo. E que eu não quero decepcioná-lo, mesmo sabendo que eu decepciono ele muitas vezes. Só que não ficar fazendo as coisas no intencional, sabe? Quando acontece é porque, às vezes, né, a gente não é perfeita mesmo e tal, vai acontecer falhas, enfim. Mas não, tipo assim, ficar fazendo, sabendo, e mesmo assim tá... Foda-se, né? E então, se eu me autoconheço, as coisas mudam tanto. Eu entrego tão melhor a minha companhia, eu entrego tão melhor... sabe, a qualidade de tempo para as pessoas. Então, é necessário um autoconhecimento. E hoje, isso tá tão aqui, ó. Só que as pessoas querem ficar aqui, ó. Ficar vendo a vida dos outros. Ao invés de entrar em conteúdos realmente... Ler um livro, coisas que vai agregar. As pessoas não querem. Eu quero ver a vida de fulana, da blogueira, da ciclana. Eu quero fazer que nem ela. Eu quero... assim, eu não quero acho... ver o produto que ela tá usando. Isso, tipo assim... a roupa que ela tá vestindo. Gente, se autoconheça, porque assim... essas mesmas pessoas que fazem isso são as mesmas pessoas que tá o tempo todo reclamando sobre o mundo tá uma merda. Só que a gente fica ajudando o mundo tá uma merda. E quando eu falo a gente, eu falo que eu também era uma dessas. Hoje, graças a Deus, eu cometo muito menos coisas do que eu cometia. E vai ser assim, uma evolução perpétua, né? Pra sempre. Você vai evoluindo até chegar a hora que, né, deu. Sim. Eu falo que quando chegar a hora que deu, vai chegar a hora que nem é pra mais eu estar aqui. É a minha opinião, sabe? Tipo, porque é sempre... Pra gente chegar a um ponto de 100% evolução... O que a gente vai ficar fazendo aqui? Exatamente. Então, é uma coisa que eu bato muito, sabe? É uma coisa que eu bato muito com as mulheres. É muita informação, só que tudo começa por uma coisa chamada amor próprio e autoconhecimento. Né? Então, assim, a gente precisa ser primeiro melhor para nós. Concordo. E para amar o próximo como a si mesmo. Ou seja... Eu consigo amar o próximo de verdade, certo? Se eu me amo também. Eu consigo entregar, porque senão eu sempre coloco expectativa e fico esperando, criando expectativa que o outro mais vai me retornar, sabe? As pessoas se frustram muito, né? Com tudo. E então, assim, foi muito válido, muito maravilhoso. Gostei muito do desandar desse episódio com você. E uma coisa, assim, que eu gosto também... que as pessoas, né, que as mulheres que vêm, deem uma mensagem, assim, de acordo com tudo que a gente falou, algo que seja seu, sabe? Uma mensagem para as pessoas mesmo, de acordo com nosso conteúdo, enfim. Bom, olha, eu que agradeço, tá? Adorei o convite, adorei a conversa. Foi super legal, porque eu falo assim, às vezes a gente conversa só do que a gente né? Ficou uma coisa meio automática e não. Eu achei a conversa muito bacana, porque a gente conversou de várias coisas bem legais. E eu falo assim, são coisas pontuais que eu acho que a gente tem que realmente se posicionar, falar aquilo que a gente pensa, conseguir, às vezes, alcançar e ajudar outras pessoas também, né? E mostrar que a gente também é normal, que, tipo assim, que outras mães também podem contar com a gente, né? Que a gente erra, a gente acerta, mas a gente tá sempre tentando melhorar, igual você falou, né? Buscando o autoconhecimento. E o que eu digo para as pessoas que estão assistindo é o mais difícil, né? A parte mais difícil. Mas assim, primeiro que tenham fé em Deus, né? Porque o mundo hoje tá bem complicado e as pessoas parecem que estão perdendo a fé, parece que só lembram de Deus nas coisas boas. Nos momentos, que precisa. Nos momentos ruins e nos momentos bons, nas coisas boas, as pessoas esquecem de Deus, né?
E que as pessoas lembrem mais, né, de Deus, do amor de Deus, igual você falou, que eu acho que é muito importante, até para a criação dos nossos filhos, né? Eu falo, depois que você tem filho, você entende muito mais como que é o amor de Deus pela gente, né? Por todos os seres humanos, porque Ele ama todos, né? Igualmente. Então, depois que você tem filho, você entende o que é um amor de um filho, né? E aí você entende muito melhor o que é o amor de Deus. Então, que as pessoas tenham muito mais isso e tenham muito mais paciência e determinação, né? Que as mulheres tenham determinação para começar as coisas e não parar, para se dedicar em tudo aquilo que fizer, né? Porque você não precisa fazer muita coisa, né? Você não precisa, né, dar conta do mundo, mas que você faça as coisas com dedicação, com atenção, com paciência, com amor, que tudo dá certo. Tudo dá certo. Então, só fracassa quem desiste, né? Exatamente. Só não... Como é que é, Matheus, a frase do Érico Rocha? Só não dá certo... Tenta lembrar aí, meu filho. Você tá pedindo umas coisas pro Matheus hoje, ele não tá bom de Mateus, memória. Ele tá, olha, Não, ele tá viajando. Eu acho assim, só não dá certo quem realmente não acredita em si mesma. Né? Exatamente. Porque assim, eu tenho visto muito que nós somos o quem acreditamos ser, primeiro, né? Por muito tempo eu pensei que eu fosse frágil, que eu fosse quebrável, porque assim que as pessoas me viam. Como, por exemplo, essa questão da minha infância não foi fácil, né? Eu senti muita rejeição na infância. Enfim, depois dessa questão do bullying. Então, eu cresci muito... aí minha mãe e a minha família, assim, né, paparicando para preencher isso. Uhum. Então, eu cresci um pouco... me sentindo porque as pessoas falavam, eu sou frágil, eu sou quebrável, sensível, sabe? As pessoas falavam assim, nossa, mano, você é muito sensível, você é muito dodói, não pode falar nada, que não sei o quê, e tal. E eu acreditei tanto nisso que eu me tornei assim. Por muito tempo eu fui, assim, muito frágil, né? Frágil a críticas, a coisas que aconteciam. Fulana falou, nossa, eu tinha que provar que, sabe? E a gente não tem que ficar provando nada. A gente só tem que ser quem nós somos e esse negócio de... Sabe? Alguém falar e a gente querer provar. Gente, isso é bobeira. Isso é perca de energia, de tempo. E tempo é uma coisa que não volta, é um recurso precioso que Deus nos deu. Então, tudo que eu falo hoje é por saber como é ruim, por ter sido... uma versão que hoje eu olho pra trás e eu falo, caramba, que cansativo era ser eu. Pra quê, né? Que cansativo era toda hora estar me preocupando, querendo a aprovação das pessoas, não podendo levar uma crítica que passava a semana pensando naquilo. Sabe, assim, é cansativo, é vitimismo. Vitimista é chato. É chato. E assim, eu passo isso pra... Tento passar isso com todo o amor possível, porque talvez, se na época... as pessoas tivessem falado pra mim sem ser com amor, talvez teria sido pior, né? E teve pessoas que fez, e isso me magoou muito. Então, hoje eu tento passar isso, mas aqui eu falo, sabe, gente, é chato mesmo, chato mesmo. É chato a gente... É chato. Então, saber quem nós somos, né? E acreditar em quem nós somos é muito válido, porque hoje eu sei que eu não sou frágil. Eu sou muito forte, Hoje eu tô me vendo cada vez mais determinada também, coisa que eu nunca achei que eu fosse. Porque as pessoas sempre disseram que eu... você nunca termina o que você... E eu realmente ia fazendo. Conforme eu ia acreditando nessas coisas, as palavras têm poder, né? Eu realmente ia me tornando. Né? Então, assim, se eu acredito numa coisa ruim e acontece... Por que você acha que o contrário não? Então, se eu acredito que eu sou forte, determinada, disciplinada, executora... Gente, eu me torno isso, porque é quem eu acredito ser. Então, se eu acredito em mim, se eu começo a me amar mais, eu falo que a gente tem que se apaixonar por nós todo dia, um pouquinho, sabe? E se apaixonando por quem nós somos. E porque eu falo assim, se nem a gente for apaixonado por nós, amar a gente, por que a gente cobre isso dos outros? Né? Então... Determinação é o caminho. É o caminho. Determinação e crença. Acreditar, uma crença positiva sobre nós. Acreditar que nós somos merecedoras, nós somos capazes, nós somos, sabe, feita para dar certo. Então, assim, dá certo, gente, quem acredita. Dá certo quando a gente acredita. Dá, eu também acho.
É assim, ao contrário, Manu, eu sempre fui muito determinada, desde criança. Eu sofri bullying também, muito tempo por causa do meu cabelo. Sério? Ai, demais. E eu tinha o cabelo bem enroladinho atrás, bem crespinho na frente. E as pessoas tiravam sarro, igual você falou, né? O diretor falava com o pai, com a mãe, ninguém ouvia. E isso me magoou por muito tempo. Eu chorava, ligava não, eu chegava em casa e falava pra minha mãe, não vou voltar pro colégio. Eu falava, minha mãe teve que me trocar de escola. Não, eu não. Mas assim, o que acontece? Eu sempre fui também muito determinada, desde criança. Tanto que quando a minha irmã nasceu, eu ajudei minha mãe a cuidar, né? Eu tinha 13 anos. E com 13 anos eu fui pela primeira vez pro Paraná fazer compra para a loja da minha mãe, de roupa, sozinha. Caramba. Voltei. Então, assim, eu sempre trabalhei desde novinha. E eu acredito que esse é o caminho, sabe? Porque isso também é muito da minha personalidade, né? Essa determinação. E hoje, o que eu tento passar para as mulheres? Tem muitas pessoas que perguntam para mim dentro do Instagram, como que você consegue fazer tanta coisa? Meu Deus, me dá agonia de ver você fazendo tantas coisas. Meu Deus, mas você não para nunca. Mas eu dou conta, eu tenho uma agenda. Eu sou uma pessoa bem cronometradinha, assim. Se você pegar as minhas agendas de anos, tá tudo bonitinho. O horário que eu vou fazer isso, o horário que eu vou fazer aquilo. Tudo, tudo. Porque a minha agenda é minha vida. Eu não consigo nem, sair daquilo, assim, sabe? Parece que se eu não estiver vendo a minha agenda, eu não vou conseguir dar conta do que eu tenho no dia. Porque é tudo... Eu sei que a gente devia memorizar, né? Tudo na cabeça, mas eu não dou conta. Não dá? Eu acho que não dá. Também acho que eu não. tive muita dificuldade nisso. Eu tô começando a entender e valorizar a agenda agora. Uhum. Porque eu também era... Não é que, às vezes, não é que a gente é indisciplinada ou, né? É porque a gente não tem uma agenda. A gente não tem uma organização. Não. Eu sou assim, ó. Desde que eu me conheço por gente, que eu trabalho, que eu tenho minhas coisas... Eu anoto tudo na minha agenda. Tudo. Eu tenho, sei lá, quantas agendas lá, sabe? Já joguei coisa fora, tem coisa que tá lá em casa ainda. Mas, assim, sempre assim, ó, cronometrada. Dou conta de fazer tudo. É da minha personalidade ter determinação? Graças a Deus. Eu sou uma pessoa que, quando eu começo, eu termino. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sabe? Assim, eu gosto de desafio, eu gosto de coisa nova. Só que eu sei que não é todo mundo assim. E, assim, eu fico feliz também que eu consiga passar isso para as mulheres, eu consiga mostrar que é possível. É possível você fazer aquilo que você quer. A gente consegue se adaptar a tudo. Exatamente. A gente é mulher, a gente é... Né, leoa. Geralmente, homem não dá conta. Homem não dá conta de fazer a cara do Matheus 10 coisas ao mesmo tempo. Homem... Mentira, Matheus. Verdade. Matheus tá... Obrigada. Gente, homens. Vocês são fãs, nós somos. Porque assim, ó, o homem, ele dá conta, às vezes, de fazer uma coisa bem feita naquele momento. Depois ele passa pra outra, né? Agora, Tá nós mulheres seguramos o filho, fazemos comida, atendemos telefone, fazemos tudo que precisa de uma vez só, né? A gente tem essa habilidade. Então, assim, ó, e tem pessoas que começam as coisas e não terminam. Ai, comecei um comércio. Ai, Thaís, comecei vendendo isso. Ai, comecei... Então, assim, ó, não tem foco, a verdade é que não tem foco. Comecem Às vezes não coloquem uma meta, né? Tipo assim, eu vou fazer, nem que, tipo assim, sabe? Nem que seja por birra, mas eu vou fazer. Determinação e constância é extremamente importante na vida da gente. Senão a gente nunca quer fazer nada, a gente nunca quer terminar nada, a gente nunca... Aí, às vezes, a gente não tem ânimo, sabe? Então, assim, como que você começa a vida... Porque você é mãe, né? Ser mãe é uma coisa, ser pai é outra coisa. Então, assim, filho depende muito da mãe. Filho depende do peito, depende do aconchego. O pai dá carinho, pai ama, dá carinho. Mas um filho, ele quer ser cuidado pela mãe o tempo inteiro. É mãe, 24 horas. Então, você imagina você começar... eu tenho um filho, mas agora eu não dou mais conta. Gente, pensa que aquilo que você criou é um filho. Pensa que a sua empresa é um filho. Entendeu? Pensa que aquele projeto, aquela faculdade, aquilo que você pegou para fazer, pensa que é um filho, que você não tem mais opção. Então, você vai conseguir, sabe? Às vezes, eu acho que, meu Deus, será que eu consigo fazer aquilo? Aqui, será o que nada? Eu vou lá e vou fazer e não sou quadrada, entendeu? Boa. Eu sempre penso desse jeito. Tá vendo, gente? Exatamente. Então, assim, gente, determinação, foco e constância. É isso aí que você precisa na vida para poder você começar a terminar qualquer coisa. E fé em Deus, né? Porque sem Deus, você não vai para lugar nenhum. Fé no Pai. Fé no Pai, senão você não vai em lugar nenhum. Você pode ter a maior determinação do mundo. Tem que as coisas uma hora dão errado. Tem coisas que eu sempre vejo assim...
Tem coisas que é loucura aos nossos olhos, né? Mas o sobrenatural é uma loucura. Não. E se você pôr tudo nas mãos de Deus antes de você começar, né? Às vezes a gente acha que é uma bobeira. Às vezes a gente acha que, nossa, tipo assim, parece que Deus não vai me ouvir. Deus tem muito mais coisa importante. Não. Deus quer... Ele não é seu melhor amigo, ele não é seu pai, ele não cuida de você. Então, assim, ó, a gente não quer saber tudo de um filho? Tudo que o filho vai fazer? A gente queria saber tudo. Na verdade, ó, o que eu penso? Muitas vezes eu falo por experiência própria, muitas vezes a gente não pergunta, né? Tipo assim, exatamente. A gente, tipo assim, uma vez eu ouvi assim, a porta que Deus abre, ele se sente responsável. Ele é responsável. Então, assim, a porta que a gente pediu, né? Aquilo que a gente colocou nas mãos de Deus, é muito mais fácil aquilo fluir. Às vezes a gente quer teimar. E nós queremos, né? Claro que a gente tem que se movimentar. Não tô falando que Deus vai descer e vai fazer por nós. Não. Mas, assim, às vezes a gente quer fazer por orgulho, ou ego, ou enfim, alguma coisa. Não, porque eu vou fazer. E não coloca nas mãos de Deus. E Deus já tá vendo que aquilo vai dar uma merda. Desculpa a palavra, gente. E aí, responsabilidade de quem? Cadê a autorresponsabilidade? Aí não dá certo? Ai, meu Deus, por quê? Porque você fez isso comigo. Eu não pedi. Eu não coloquei nas mãos dele, eu não... E aí, mesmo assim, eu acho que é que ele é obrigado... Eu tento falar a palavra difícil, né? Dá ruim. Que ele é obrigado a se responsabilizar por aquilo, sem eu nem ter pedido pra ele. Gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser, sei lá, desde comprar alguma coisa. Às vezes você vai comprar uma coisa importante, né? Uma coisa com valor mais agregado. Pede pra Deus. Né? Ai, Senhor, é para eu comprar isso? É para eu ter isso aqui na minha casa? Né? Isso aqui é coisa boa? Então, assim, que bonito. Tudo que você vai fazer, você tem que pôr na mão de Deus. Se você não pôr na mão de Deus, não vai para frente. Que bonito ouvir você dizer isso. Eu sou uma pessoa, hoje, graças a Deus, muito espiritualizada. Tento, assim, nutrir a minha fé dia após dia, né? Porque, assim, a fé, ela é nutrida. Né? Às vezes a gente fala assim... Às vezes eu já fiz algumas enquetes e as pessoas... Não, eu tenho fé, né? Tipo assim, se você fizer uma enquete no seu Instagram, você vai ver que tem muitas pessoas que vai dizer assim, uai, claro que eu tenho fé, claro que eu acredito, mas na primeira oportunidade se descabela, meu Deus, socorro. Não, tudo bem, às vezes a gente vai descabelar, mas assim, as pessoas aí quer fazer com as próprias mãos e quer fazer, e quer controlar, e assim, o controle, ele é muito controverso, né? Ele confronta nessas partes a fé, porque eu falo assim... às vezes a gente quer ter controle de coisa que Deus está controlando. E aí, é muito complicado, porque se eu tenho fé, que eu já fiz tudo que eu podia, pronto, eu fiz tudo que eu podia, fiz o melhor que eu podia. E assim, sei lá, agora é Deus. Mas, aí eu falo isso e quero realmente controlar. Tipo assim, é a sua vontade, né? Tipo assim, é do meu jeito, da minha vontade. Tô falando pra Deus, mas é da minha vontade, né? Mas o que acontece? Toda semana eu vou na Tarde da Bênção com um grupo de mulheres, né? E é o que elas estavam falando, né? O que a pastora estava falando semana passada, sobre coisas ruins, né? As pessoas hoje em dia, elas estão muito assim, ó. Ai, tipo, nada de ruim pode acontecer. Gente, na Bíblia... Só tem coisa ruim, quase. Você pode olhar, aconteceu isso com Davi, aconteceu isso com Salomão, aconteceu isso com... Então, assim, ó, os problemas estão aí. Deus tá aqui para falar pra gente, pela Bíblia, você tá vendo isso aqui? Tá cheio de problema, mas confia em mim que eu vou resolver. A vida não é um mar de rosas e as pessoas não estão mais querendo lidar com isso, mas querendo lidar com coisas ruins. As pessoas só querem lidar com a parte boa da vida e vai ter parte ruim. Gente, e quem é feliz... Elas não se preparam. Quem é feliz 100%? Nenhuma pessoa que tem todo o dinheiro do mundo e tem tudo que pode comprar. Tipo, eu quero comprar tudo, eu tenho, sei lá, eu sou bilionária. Essa pessoa tem problema. Essa pessoa deve ter um monte de trabalho, um monte de serviço, um monte de gente enchendo o saco, entendeu? Então, assim, você tem que lidar com os problemas, seja você pobre, rico, entendeu? De qualquer classe. Então, as pessoas não querem, eu não quero mais lidar com o problema. Ai, meu Deus. Tem um problema, Deus não tá lembrando de mim. Deus tá lembrando de você. Continua orando para ver se as coisas não vão passar e não vão mudar, né? Verdade. Então, é isso aí. Confie em Deus. Fizemos aí um episódio bem completo, você não acha? Tá Falamos ótimo. de coisas muito importantes. Gostei muito. Também. Terminamos, na verdade, na coisa mais importante, né?
que é falar sobre isso. Eu sou... eu nem sabia dessa sua parte espiritualizada tão forte. Achei lindo isso. Que nem eu falei, né? Às vezes a gente vai chamar a pessoa e não sabe, né? As pessoas só olham o digital aqui e a gente não sabe o interior da pessoa, né? Não sabe o que se passa dentro da casa. Daí eu falo assim, tem gente que fala assim, nossa, tipo, né? Mas, igual você falou, eu não sabia dessa sua parte, eu não sabia desse seu lado. Então, assim, lá em casa a gente põe tudo nas mãos de Deus, sabe? Lá em casa a gente gosta, a gente ensina, José, a gente ora todos os dias com ele. Então, assim, a gente tem essa parte porque a gente acredita muito em Deus. E a gente nada faz se não colocar nas mãos de Deus. E se a gente também não tiver sempre em constante oração, sabe? Mas relacionamento, né? Eu acho que é relacionamento. Só que a gente não fica falando muito, né? Porque a vida da gente é trabalho, às vezes a gente só posta coisas de trabalho e muita coisa corrida. Por isso que eu adoro podcasts, olha. A gente descobre tanta coisa incrível, necessária. Acho que ficou, assim, um conteúdo bem relevante, sabe? Bem, assim, inspirador, né? Que as pessoas vão aí poder se inspirar, impulsionar, de repente se analisar, verificar se, né, será que eu tô fazendo isso? Será que, enfim. E na verdade é um intuito, né? É o intuito de além de inspirar, né? Porque assim, aqui a gente fala realmente muita coisa bonita, muita coisa para inspirar, você é amada, você é maravilhosa, porque você é amada de Deus, criatura perfeita. Eu falo muito sobre isso, principalmente no meu Instagram. Mas a gente também tá aqui para às vezes dar um toquinho. Sacolhão, né? Tipo assim, e tá tudo bem, né? Eu acho que nem você falou, nós temos que aprender a não a ser, eu falo assim, não podemos, acho que, ser invasivos, né? Tipo, impor as pessoas. Mas eu acho que a nossa opinião, né? Ela pode servir pra alguém. Pode servir, né? Ela é válida. Então é isso, gente. Estou muito feliz e grata por você estar aqui, pelo seu tempo, né? Que nós vimos que é bem corrido. Vocês viram que a gente teve que entrar numa agenda ali, tudo organizadinho. Gosto assim. Marcar. Então, sou muito grata pela sua disponibilidade, honro a sua vida, né? Honro tudo que a gente, né, teve aqui, esse momento, essa experiência, que possamos passar isso com todo o amor. Aliás, estamos passando, né, isso com todo o amor, todo o cuidado, todo o carinho para outras pessoas, porque é nosso objetivo, né? Servir de todas as formas que a gente pode, né? Seja com um atendimento excelente, seja com conteúdos que agreguem valor, né? Porque aqui a gente falou muito sobre isso, sobre princípios, sobre valores, sobre fé, sobre, né? Sobre coisas que são muito preciosas e valiosas. Então, exatamente. Sou muito feliz, gente. Estou muito grata por ter você, por ter vocês. E assim a gente se despede, eu acredito, né? Tem mais alguma coisa, Thaís? Não, só gratidão. Olha eu já cortando as pessoas. Não, gratidão. Gratidão pelo convite, tá? Deus também abençoe sua vida. Abençoe seus filhos, seus bebezinhos que estão por vir, né? Amém. Já vai orando aí por eles. Com certeza. Tudo já deu certo. Então, assim, Deus só tem a te abençoar, tá? Muito obrigada de verdade pelo convite. E precisar de qualquer coisa, minha filha, vai lá na loja alugar um vestido. Viu? Ela faz e vocês também, o marketing dela, minha gente. Isso aí, olha, vestido de festa, de noiva, daminha, debutante. A loja mais completa da região do Mato Grosso. É a minha. Thaís Leite Vestidos. Ela faz a empresa dela, o marketing dela, enfim. É isso aí. E siga meu Instagram, tá, gente? Por favor, acompanhe lá as empresas que eu também posto, porque é só coisa de qualidade. Isso aí. Então, gente, assim... Pera aí, gente, vamos brindar. Eu não sei se eu falei aqui, mas vocês viram que a gente tá com... você falou no começo. Falei? Então agora a gente brinda. Pra terminar. Saúde! Saúde. Tchim, tchim.